Olá, essa é uma apresentação da equipe de Biologia do Colégio Estadual Infante Dom Henrique para esse período de recesso. Hoje nós vamos falar sobre alimentos e digestão. Aproveite! Antes da gente começar, pega o seu caderno, assista cada slide, ouvindo e lendo as informações contidas nele. Faça anotações que você achar importante durante a apresentação, uma espécie de resumo para você ter depois. E no final, faça as atividades propostas. Vamos começar então pelos alimentos construtores. O que seriam alimentos construtores? São alimentos cuja a substância principal faz parte da nossa constituição. Por exemplo, proteínas e ácidos nucleicos. A gente vai achar essas substâncias principalmente na carne, no leite, ovos e alguns vegetais, como soja, lentilha, os feijões. Alimentos energéticos. Como o próprio nome diz, são aqueles alimentos que fornecem energia para a célula. Exemplo de substâncias que fornecem energia para a célula seriam os carboidratos e os lipídios. A gente vai achar esse tipo de substância presente em frutas, cereais, massas, que seriam exemplos de carboidratos, óleos, azeites e gorduras, que seriam exemplos de lipídios. Alimentos reguladores. Alimentos reguladores são aqueles que vão ter alguma função reguladora na célula, ou seja, eles vão interferir no bom funcionamento da célula. Exemplos, vitaminas e sais minerais. Essas substâncias estão presentes principalmente em frutas, legumes e verduras. O processo digestivo, a digestão. O que seria digestão? Digestão é o processo de transformação física e química, principalmente química, que reduz os alimentos consumidos a frações absorvíveis e utilizáveis pelas células. Como assim? Quando a gente consome um alimento, independente se ele é um alimento construtor, energético ou regulador, ele é composto, a maioria deles, por substâncias de natureza orgânica, por macromoléculas, né? Que são moléculas tão grandes que a célula não conseguiria absorver e utilizar. Então, entre a gente consumir e esse alimento chegar à célula, ele vai precisar passar por esse processo físico e químico. A parte física é bem simples e acontece na boca, né? Quando o alimento ele é simplesmente fragmentado. Então, os dentes vão lá, a gente mastiga e ele é fragmentado. Então, a gente come carne e ele é fragmentado em pedaços pequenos de carne. Isso não, até aí não houve transformação química, apenas física de fragmentação. A partir daí, né, o alimento ele vai começar a sofrer transformações químicas, né, através de sucos digestivos, enzimas. Então, nesse ponto, o que a gente consumir de proteína vai ser digerido, né, em aminoácidos. O que a gente consumir de ácidos nucleicos vai ser digerido em nucleotídeos, né? Aminoácidos, né? Seria a unidade básica que vai formar a proteína, como o nucleotídeo também, né? É a unidade básica que forma os ácidos nucleicos. Lembrando
lembrando que os ácidos nucleicos são o DNA e o RNA. Os carboidratos, eles vão ser digeridos, né, em glicose e em outros monossacarídeos, por exemplo, frutose, a galactose. Os lipídios, eles vão ser digeridos em ácidos graxos, em glicerol, em colesterol. As vitaminas e os sais minerais, eles não vão passar por esse processo digestivo, porque eles não são macromoléculas, né? Eles são moléculas de natureza inorgânica. Então eles já têm o tamanho adequado para serem absorvidos e utilizados pelas as células. Aqui a gente pode reparar como a digestão acontece em diferentes grupos de seres vivos. Lembrando que apenas seres heterotróficos ou heterótrofos realizam a digestão, né? Porque esses seres precisam comer. Seres autótrofos ou autotróficos ou ainda fotossintetizantes, eles produzem o seu próprio alimento e não precisam comer. Então, a gente vai falar apenas dos organismos heterotróficos, né? E eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Então, a gente aqui está vendo esse primeiro exemplo aqui, né, como a digestão acontece em seres heterotróficos unicelulares, né? Se o ser é unicelular, a digestão só pode ser intracelular. Se o ser vivo só tem uma célula, a digestão tem que acontecer no interior dessa célula. Então, a gente pode observar aqui, a célula, ela está próxima do alimento dela aqui, né? Esse alimento, ele vai sofrer endocitose, né? Então ele vai para o interior da célula, né? Lá existe uma organela que a gente já estudou, o lisossomo, que ele é repleto de enzimas, então ele vai promover a digestão. Então isso aqui seria a digestão intracelular. Aí já passando agora para os animais, né, que seriam os organismos heterotróficos pluricelulares, a gente aqui está vendo uma esponja, né? As esponjas são animais que elas não têm uma organização celular muito grande, né? Então, a gente não vai encontrar na esponja células organizadas que formam um tecido, um órgão. Então, a digestão na esponja continua sendo intracelular, né? Ela vai acontecer em cada célula da esponja. A esponja é basicamente um amontoado de células. Aqui agora a gente já pode reparar um ser, né? Isso aqui é um quinidário, né? Que a gente vai encontrar exemplo a água-viva, os pólipos, né? O quinidário ele tem uma digestão incompleta. Por quê? Porque o sistema digestivo, né, que ele é muito simples, né? E nesse caso ainda nem é chamado de sistema digestivo, porque quando a gente fala em sistema, a gente compreende órgãos, né? Aqui não tem órgãos, tem uma cavidade e um orifício. Então, é por causa disso, principalmente desse único orifício aqui, ó, a boca, que a gente diz que a digestão esse sistema é incompleto, porque ele só tem um orifício que é tanto a entrada quanto a saída. Então, quando a gente encontra
uma digestão, um sistema digestivo que só tem um orifício de entrada e de saída, a gente diz que a digestão é incompleta. Agora, dando um salto no reino animal, a gente pode reparar que o sistema agora é completo. Por que completo? Porque tem entrada e saída, né? Entrada, aqui é na vaca aqui. A entrada é a boca e a saída é o ânus, né? Ai. E na ave, a entrada é o bico e a saída chama-se cloaca. Então, quando um sistema digestivo tem entrada e saída distinta, a gente diz que é um sistema completo, né? Nesse caso aqui, né, eles são até diferentes da a digestão humana, né, do sistema humano, porque tem órgãos que a gente não tem, né? Por exemplo, as aves têm o papo, a moela, o proventrículo. Na vaca, que no boi, a gente tem várias estruturas, como se o estômago fosse dividido, né? O omaço, abomaço, o retículo, o rumen, né? Porque isso se deve principalmente ao tipo de alimentação, né? Todo animal que é exclusivamente herbívoro, né? Ele vai ter um sistema digestivo que é complexo, porque a celulose, que é o carboidrato que forma a estrutura da planta, dos vegetais, ela é de muito difícil digestão. Então, né, por que a gente diz que a vaca é um animal ruminante? Porque a gente está sempre notando a vaca ruminar, ela está sempre mastigando, né? Ela mastiga o pasto, engole, esse alimento sofre uma pré-digestão, ele volta para a boca, ela mastiga de novo, engole de novo. Então, são tipos, né, que a gente vai encontrar de digestão se a gente observar o reino animal. O sistema digestório humano. Então, agora, como são os órgãos que formam o sistema digestório humano, como essa digestão acontece no corpo humano. A digestão começa na boca. A boca, né, é a entrada do nosso sistema digestório. Então, a digestão já começa na boca, tanto o processo físico quanto o processo químico. Então, no início, né, que a gente coloca na boca o nosso alimento, ele vai ser mastigado, né? A mastigação é um processo físico que é desempenhada pelos nossos dentes, né? O conjunto dos nossos dentes que vai fracionar o alimento. Ele vai simplesmente fracionar, que é transformar um pedaço grande de alimento em um pedaço pequeno. Qual é a importância disso? Por que se mastiga? Por que é tão importante mastigar bem os alimentos? Eu até botei aqui, ó, dicas, né? Dicas como você mastigar melhor. Por que é tão importante mastigar bem os alimentos? Porque facilita a ação dos sucos digestivos, né? Imagina se a gente engolisse um pedaço grande de alimento, de comida, né? Ia demorar muito a digestão, porque a enzima, até ela conseguir atuar em toda a superfície daquele alimento, iria levar muito tempo, né? É muito mais fácil quando a enzima encontra o alimento bem fracionado, bem mastigado. Então, aqui as dicas, ó. Usar os dois lados da boca, né? A gente
a gente às vezes usa mais um lado e isso vai fazer o dente desgastar mais de um lado. Então é sempre uma boa ideia usar os dois lados da boca igualmente, né? Os dentes, eles têm formas diferentes porque eles têm funções diferentes. Então, o incisivo, que é o dente o da frente, ele é para cortar. Os molares e os pré-molares é para triturar, né? Então a gente tem dentes diferentes porque eles têm funções diferentes. É sempre bom a gente se concentrar na nossa comida quando a gente está comendo. Então é sempre bom a gente evitar outras distrações. Então, quando você estiver se alimentando, comendo, você come. Isso é uma ótima ideia também, que você, né, presta atenção, como se você está mastigando bem, naqueles sabores do seu alimento. Aqui, ó. É importante prestar atenção na textura, na cor e no cheiro, né? Foi assim que a gente conseguiu sobreviver, né, durante milhares de anos, né? Não comendo coisas estragadas, ruins, que a gente tem que estar atento. Por que a gente não deve tomar muito líquido durante as refeições, né? Porque o excesso de líquido, ele vai fazer também com que a digestão seja mais lenta, porque ele vai dissolver os sucos digestivos, eles vão ficar menos concentrados. Então é bom também evitar a gente consumir muito líquido. Isso aqui seria uma dica, mas pouca gente faz. Mastigar 30 vezes antes de engolir. A gente às vezes tem um hábito de comer rápido. Depois que o alimento é mastigado, né? Na verdade, durante a mastigação, o alimento também é ensalivado, né? O que é ensalivado? Ensalivado é quando a gente mistura com a saliva o alimento, né? A saliva, ela é composta por água, né? Que eu omiti aqui, muco e suco salivar, que já é o primeiro suco digestivo. Então, a saliva a gente vai mastigando, fracionando e, ao mesmo tempo, ensalivando. Depois a gente engole, né? Aí aqui tem uma observação. O suco salivar contém a enzima pitialina, né? É o nome da enzima. Ele é uma amilase. Isso seria o tipo de enzima, né? Amila, de amido, e ase, de enzima. Então, é uma enzima que digere amido, uma amilase. Agora, você deglutiu o alimento, engoliu, né? Então, ele vai passar pela faringe, né? A faringe, aqui seria a nossa garganta. Quando a gente engole alimento, a epiglote, que é essa válvula, ela fecha a entrada da laringe. Para quê? Por quê? Ela vai fechar. Por quê? Para o alimento não entrar para as nossas vias aéreas, né? Para o nosso sistema respiratório. O alimento ele vai ter que seguir caminho pelo esôfago, né? Porque seria a nossa via digestória. Então, o alimento, então, depois que a gente engole, ele vai para o esôfago, né? E no esôfago, ele começa a ser conduzido. Então, antigamente, a gente fazia uma experiência na escola que a gente botava a criança de ponta cabeça e ela tinha que tomar água ou então comer alguma coisa. E é para a gente provar que o alimento ele não vai para o estômago só por causa da gravidade, né? Ele vai ser levado para o estômago. E o que são
os movimentos que levam, né, esse alimento para o estômago. A partir do esôfago, o alimento sofre a peristalse, né, durante todo o tubo digestório. Então, do esôfago até o reto, aquele, né, que no início é alimento e no final são restos alimentares, eles vão ser conduzidos por esse movimento que ele é muscular, né? E ele é realizado por musculatura lisa, presente em toda a superfície do aparelho ou o sistema o digestório, e vai conduzir os alimentos. Então, o alimento ele vai ser levado por contrações rítmicas e lentas. Quando o alimento, né, depois que ele atravessa todo o esôfago, ele vai entrar no estômago, né, tem uma válvula na entrada, como se fosse uma parte estreita na entrada do estômago, que chama cárdia. A gente tem que ter muito cuidado com o nome da válvula cárdia, porque cardio lembra cardíaco, né? Então muita gente se confunde e acha que cardio é uma válvula lá do coração, e não é. É uma válvula que fica na entrada do estômago, né? Para que serve essa válvula ali? A gente vai ver que o estômago, né, no nosso próximo slide, a gente vai ver que o estômago ele tem um conteúdo muito ácido, né, porque o suco gástrico, que é o suco produzido pelo estômago, ele contém ácido. Então, essa válvula, essa parte estreita aqui, é para impedir que esse ácido ele invada o esôfago, né? Porque poderia acontecer do estômago estar cheio de alimento e de suco, e o suco acabar invadindo o esôfago, né? E isso iria causar danos ao esôfago, porque o estômago, né, ele tem uma proteção contra o suco gástrico e o esôfago não. Então essa válvula ela impede o refluxo, né, que a gente vê muito em criancinha pequena, né? Às vezes a criança nasce, é até normal isso acontecer, é comum isso acontecer, a criança nascer e a válvula ainda não está funcionando muito bem. Então, qualquer o movimento mais assim brusco, qualquer coisa, a criança comeu mais um pouco, tomou um pouco mais do leite e ela, né, regurgita, ela golfa, como chamam, porque a válvula dela ainda não está totalmente estreita como deve ser. Mas isso geralmente se resolve em alguns meses. É bem rápido. Aqui, ó, a gente pode reparar a figura, a cárdia, ela não está totalmente fechada, ela está aberta. Então, o conteúdo do estômago, ele está retornando, né? Ó, ele está invadindo o esôfago e isso traz um incômodo grande, né? A gente geralmente chama esse incômodo de azia, né? Azia, aquela sensação ruim, aquela a gente sente às vezes queimar o nosso esôfago, né? Agora, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Se isso é uma coisa eventual, que acontece quando a gente abusa, né? Come demais, o estômago está tão cheio que a válvula não consegue se fechar, é normal, né? Todo mundo, eu acredito que já teve um dia azia. Mas se isso acontece com muita frequência, a pessoa deve consultar um médico, né,
porque se muito frequentemente o conteúdo do estômago invadir o seu esôfago, né, ou a pessoa, ele pode causar uma úlcera, né? Uma úlcera esofágica, que seria a lesão aqui e no esôfago, e pode ser muito grave, né? Então a gente tem que estar sempre atento. Agora o alimento chega no estômago. Olha que imagem legal, essa imagem é do interior do estômago, né, de alguém. A gente pode observar aqui a mucosa estomacal ou a mucosa gástrica, lembrando que mucosa é um tecido de revestimento, nesse caso interno, né? E a gente obtém esse tipo de imagem através de um exame chamado endoscopia. Nesse exame, a pessoa ela engole um tubo com uma câmera e ele vai fazendo imagens do esôfago, do estômago, né, para procurar uma lesão, uma inflamação ou alguma coisa assim. No interior do estômago, o alimento, né, o bolo alimentar, agora ele vai sofrer a ação do suco gástrico. O suco gástrico, gastro quer dizer estômago. O suco gástrico, que é produzido pela mucosa gástrica, ela contém uma enzima chamada pepsina, né? Então esse é o nome da enzima, pepsina. Ela é do tipo protease, né? Prote, proteína, e ase, enzima. Então seria uma enzima que digere proteínas. E ácido clorídrico. Então, o suco gástrico ele tem enzima e ácido. Né? Esse ácido aqui, ele é necessário, né, para que a enzima atue. Então, essa enzima só atua em ambiente ácido. Isso faz com que o pH do estômago seja muito baixo, em torno de 1 a 2. Né? E isso poderia agredir o estômago se essas mesmas células que produzem o suco também não produzissem muco. Então, as células da mucosa estomacal ou mucosa gástrica, elas, além de produzirem suco gástrico, também produzem muco. Né? Muco é uma substância protetora do estômago, é viscosa, então esse muco reveste todo o estômago e vai aí, no caso, proteger o estômago desse ácido, né? É isso o que o esôfago não tem. Então, quando, né, a gente viu naquele slide anterior, quando o conteúdo do estômago invade o esôfago, o ácido ele age sobre o esôfago, ele pode ferir o esôfago, causar uma inflamação que a gente chama de esofagite, uma úlcera. Então, o estômago, isso geralmente, normalmente, não vai acontecer por causa do muco. Agora, existem falhas, às vezes, ou na produção do muco, ou no revestimento do muco, né? A principal causa é uma infecção, né, que as pessoas podem adquirir. É de uma bactéria chamada Heliobacter pylori. Essa bactéria, ela come o muco, ela consome muco. Então, isso causa falhas nesse revestimento de muco, e a pessoa pode aí desenvolver uma inflamação no estômago, uma gastrite, ou até uma úlcera, que pode levar a uma hemorragia gástrica do estômago, né? E até a morte. Duodeno. O duodeno é a porção inicial do intestino delgado. Ele tem apenas em torno de 25 centímetros. Se a gente considerar que o intestino delgado
geralmente tem em torno de 5 metros ou um pouco mais, né? Então a gente vê que o duodeno ele é realmente bem curtinho, ele é o início. Logo que o alimento passa pelo estômago, ele chega ao duodeno. É no duodeno que o alimento recebe a secreção do pâncreas e do fígado. Então a gente pode observar aqui nessa imagem o pâncreas, esse órgão aqui alaranjado, né? E o fígado aqui em marrom. Tanto o fígado quanto o pâncreas, eles são glândulas anexas do sistema digestório, né? Eles não são considerados, eles não fazem parte do tubo digestório, porque o alimento não passa por eles, né? O alimento não passa no fígado, não passa pelo pâncreas. Esses órgãos apenas produzem sucos digestivos, né, que vão auxiliar a digestão. Então, aqui, o fígado, né, esse órgão grande aqui, em marrom, ele vai produzir a bile, que vai ser armazenada aqui nesse órgão verde aqui, que chama vesícula biliar, né? E vai ser e esse suco biliar, a bile, ele vai ser despejado, né, dentro do duodeno quando o alimento estiver aqui. O pâncreas, a mesma coisa, ele vai produzir o suco pancreático, que vai ser despejado sobre o alimento também para auxiliar a digestão. A gente vai ver, né, depois, na última, em um dos últimos slides, que o suco pancreático, por exemplo, ele é repleto de enzimas. Tem várias enzimas, de forma que aqui no duodeno vai acontecer a maior parte do processo digestivo. Quase toda a digestão ela vai acontecer aqui, a maior parte dela. Já a bile, o suco biliar, não tem nenhuma enzima digestiva. Então, para que ele serve, né? Ele é um suco digestivo ou não é? Então, a bile, ela é um emulsificante. O que é isso? É uma substância que vai auxiliar na solubilidade da gordura. Porque a gente precisa lembrar que a digestão ou qualquer outra reação química que acontece no corpo ou na célula, ela acontece em ambiente aquoso, né? Nós somos feitos de água, né? Nós somos 70% água. Então, e a gordura, ela não tem uma solubilidade muito boa na água. A bile, ela vai auxiliar. A bile vai fazer com que a gordura presente no nosso alimento, ela se misture com a água. Isso chama emulsão. Então, o suco biliar é um emulsificante. Aí, porque aí, a partir daí, sim, a digestão dos lipídios, né, as gorduras, os óleos, ela pode acontecer, né, através dessa emulsificação prévia. Então, o duodeno, né, ele é pequeno em tamanho, grande em importância, porque lá no duodeno acontece a maior parte da digestão, né? A partir agora daqui, tudo que a gente ingeriu, tudo que já puder ser digerido, já foi digerido. Agora o alimento vai seguir o caminho através do jejum no ilho. O jejum no ilho, ou jejum e ilho, são a maior porção do intestino delgado. A gente já viu o duodeno, que era a menor porção, era o início.
Agora é o final, que é a maior porção. São aqueles 5 metros que faltam. Agora, o alimento que já foi digerido, ele já completou a digestão, né? Tudo que era proteína já virou aminoácido, tudo que era ácido nucleico já virou nucleotídeo, carboidratos, glicoses e etc. Agora, esses alimentos digeridos serão absorvidos e vão chegar à circulação sanguínea, porque é o sangue que vai fazer a distribuição, né, até as células. Então, o alimento ele foi digerido, agora ele vai ser absorvido e vai chegar ao sangue, né, que vai levar às células. Então, é um caminho longo, né? Como isso acontece? Além dele ser bem longo, né, ele tem mais de 5 metros, o que por si só já aumenta a superfície de absorção, isso já faz com que seja, uma grande superfície. O interior do intestino delgado, a mucosa intestinal, ela é toda dobrada por dentro, ela é cheia de vilosidades, ela é toda dobradinha por dentro, o que faz aumentar ainda mais a superfície e que absorva ainda mais alimentos. Então, nesse ponto, parte dos alimentos que a gente ingeriu já foi digerida, já foi absorvida. E o que não foi nem digerido e nem absorvido segue caminho pelo cólon. O cólon, ou intestino grosso, recebe os restos não digeridos dos alimentos. Um exemplo pode ser a celulose. A celulose é um carboidrato que o nosso organismo não consegue fazer a digestão, né? A gente chama de fibra alimentar. E ele vai estar sempre presente nesses restos. E outras substâncias também podem estar aqui presentes. Além disso, o cólon é o habitat, é o lar de inúmeros micro-organismos bons que auxiliam o nosso organismo. É o que a gente chama de flora intestinal. E é extremamente importante que a nossa flora intestinal esteja íntegra e esteja presente, porque esses micro-organismos produzem várias substâncias importantes para o nosso organismo, como, por exemplo, a vitamina K. Além disso, a presença dessa flora intestinal impede que o nosso organismo seja colonizado por outros micro-organismos ruins, por micro-organismos e que possam causar doenças. Então, é como se a flora intestinal ela estivesse ali ocupando um espaço que não vai ser ocupado por outros, né? E por outros micro-organismos que possam fazer algum mal a gente, né? Alguma infecção. No intestino grosso também acontece a absorção da água que a gente ingere. Então, quando esses restos alimentares chegam aqui, eles ainda têm muita água, ele vai absorver a água e o que restar no final a gente vai chamar de bolo fecal. Esse slide ele mostra como as enzimas atuam. Então, a enzima ela atua quebrando a ligação química, né? Ela pega a molécula grande e quebra ela em pedaços pequenos, né? Ela vai fragmentar a molécula, né? Ó, quebram as moléculas que compõem os alimentos, transformando-as
em substâncias mais simples, né? Como a gente já viu, proteína ela será transformada em aminoácidos, ácidos nucleicos e nucleotídeos e por aí vai. Cada enzima é específica para um tipo. E a gente viu isso quando a gente estava falando sobre os sucos, que tem enzimas que são proteases, que tem enzimas que são amilases. Então, aqui nessa tabela, a gente tem um resumo com as informações principais dos sucos digestivos. Do suco salivar, suco gástrico, suco biliar, suco pancreático e suco entérico, os 5 principais sucos digestivos. A gente pode observar as enzimas e que são presentes nesses sucos, o local de ação de cada um deles, o alimento que é digerido e o produto dessa digestão. Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenham feito bastante anotação, que tenham conseguido lembrar esse conteúdo que é tão importante. Fiquem atentos a atividades em arquivos anexos e até a próxima!